Oração pelo Afeganistão. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá meu irmão, olá minha irmã, companheiros diários de oração. Quero conclamar você e toda a nossa audiência no Brasil e no mundo para juntos levantarmos agora um clamor pelo Afeganistão. Todos nós temos acompanhado pelos meios de imprensa o avanço do Talibã, um grupo jihadista extremista, sobre todas as cidades do país, chegando inclusive na capital, tomando o palácio presidencial e declarando o fim da guerra de 20 anos. Com a saída das tropas americanas que cuidavam da estabilidade do país nas últimas 2 décadas e com a fuga do presidente daquele país, houve uma tomada total do país por esse grupo que apregoa e segue a Sharia, uma versão radical da lei islâmica. A situação é incerta no país, não apenas para os cristãos daquele lugar, mas para as mulheres também e para toda a população. Os afegãos e também o povo de outras nações que residem estão tentando deixar aquele lugar o mais rápido possível, fazendo fila nos bancos na tentativa de retirar suas economias, de irem para o aeroporto para fugir do país. A situação que foi demonstrada na TV, na imprensa mundial do aeroporto, que era caótica, proporcionou aquelas cenas que talvez a gente só tenha visto até hoje em filmes, com as pessoas querendo fugir a todo custo, se agarrando nos aviões, quando esses decolavam elas caíam, e tanta violência, tanta confusão, nesse momento em que uma verdadeira convulsão toma parte daquela nação. Os cristãos estão especialmente vulneráveis, eles que já vivem de forma secreta, e já havia muita dificuldade de se viver com a fé, pois tinham que mantê-la em segredo, e agora com o Talibã de volta ao poder, a vulnerabilidade desses nossos irmãos aumentou. E não só isso, mas tudo aquilo que esse povo sofrido, esse povo que já passou por tantas guerras, tem vivido nesses últimos dias. Os porta-vozes desse partido extremo têm ido à imprensa mundial tentando acalmar, dar uma satisfação, falar para as nações de que tudo vai correr dentro da normalidade, mas o tempo todo eles asseveram que, de acordo com a lei deles, a Sharia, que é essa leitura radical do islamismo. Então eu quero convocar você, cristãos de todas as partes que nos acompanham, para juntos nesse momento levantarmos um clamor pelos cristãos, pela nação, pelo povo do Afeganistão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Convido você também a refletir no livro de Salmos, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 18, quando o salmista fala que Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias.
Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo em seu coração: Tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Senhor, nós oramos nesse momento pelo grupo de cristãos daquele país, o Afeganistão, que tem uma situação incerta, Deus, e muitos não sabem em quem confiar. Nós pedimos que eles encontrem força, sabedoria e paz nas tuas promessas, Pai. Deus, nós oramos pelas agências missionárias que trabalham com a igreja perseguida, com a igreja sofredora. Lembramos de várias delas aqui, muitos que até nos subsidiam nos dados para orarmos aqui pelo povo, como a missão Portas Abertas, para que o Senhor levante recursos, capacite as lideranças, os gestores, os estrategistas dessas missões, para que possam levar, Senhor, de uma maneira preciosa, efetiva, apropriada, socorro àquele povo. Nós queremos orar também pelos irmãos que estão deslocados, Senhor, e que estão se refugiando em outras nações e outras partes do Oriente Médio, pelo resto do mundo, para que tenha sobre eles, ó Deus, a tua proteção, a tua provisão, portas abertas, para que tenham, Senhor, fronteiras abertas, para que tenham casas abertas, para que encontrem, Senhor, autoridades abertas a acolhê-los, a prover segurança, território, pátria para esse povo, Senhor, nesse momento tão incerto. Oramos pelas mulheres, Deus, para que elas não sejam, Senhor, privadas de direitos básicos, das oportunidades de educação. Senhor, considerando que a regra do Talibã é muito dura para no entendimento deles, ó Deus, acerca das mulheres. Deus, tem misericórdia e que elas possam continuar se desenvolvendo, aprendendo, e que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da integridade física delas. Elas podem estar em risco. Senhor, que haja proteção sobre as mulheres afegãs. Oramos, ó Deus, pelos que estão doentes, os casos, ó Deus, de Covid-19 aumentando naquele país, nos hospitais, ó Deus, que são limitados e não podem oferecer o devido tratamento. Deus, não se tem a certeza de como o sistema de saúde vai ser capaz de se sustentar com esse novo governo. Oramos, ó Deus, para que a saúde daquele país não entre em colapso, mas que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Clamamos, ó Deus, para que o país não seja novamente um reduto, um paraíso de extremistas. Deus, que eles não deem continuidade àquilo pelo qual eles ficaram famosos, ó Deus, nos últimos 20 anos, sendo conhecidos, ó Deus, por ser um país que facilitava as organizações extremistas islâmicas. Deus, que esse lugar não se torne um palco, uma fábrica de uma nova geração de grupos terroristas. Ao contrário, oramos, ó Deus, pela população dos cristãos naquele lugar, pelos homens e mulheres que tiveram uma experiência contigo e que vão sofrer, Senhor, opressão do clã que governa aquele lugar, opressão e hostilidade etno-religiosa. Deus, tem misericórdia desse povo, de Cabul,
daquela região ali no sul da Ásia e de todas as cidades do interior daquele país. Tem misericórdia, Senhor, das mulheres, das crianças, dos velhos. Senhor, sabemos que só o Senhor entende como eles sobrevivem diariamente e que a tua misericórdia, Deus, guarde aquele povo. São teus filhos, tu amas eles. Senhor, nós oramos para que toda a opressão, a hostilidade, a opressão islâmica, a corrupção, o crime organizado naquele lugar cesse de alguma maneira sobrenatural. Oramos, ó Deus, contra, Deus, a opressão de grupos religiosos violentos contra o teu povo, por líderes, ó Deus, de grupos étnicos também que perseguem, líderes religiosos não cristãos, por oficiais do governo, pelos partidos políticos, pelos parentes, ó Deus, que pelos teus filhos optarem pela fé em ti, eles acabam deserdando, perseguindo, se separando. Oramos, ó Deus, para que o teu povo ali também não seja vítima dos cidadãos de quadrilhas, ó Deus, ou de grupos paramilitares, ou de redes criminosas. Pelo contrário, Senhor, que o teu povo seja guardado, que as mulheres, ó Deus, tenham liberdade para escolher os seus casamentos e não sejam forçadas, ó Deus, a se casarem, ó Deus, de acordo com a cultura, a tradição daquele lugar. Deus, tem misericórdia de moças tão jovens que dentro daquele contexto, que com os 16 anos de idade já podem, ó Deus, de uma maneira legal para aquela regra lá, se casarem, casamentos que normalmente são forçados. Ó Deus, tem compaixão dessa situação também, para garantir, ó Deus, que essas mulheres tenham sua integridade física preservada. Deus, quantas coisas devem acontecer ali e nós não conseguimos nem compreender, Senhor, que aquelas chamadas matanças de honra que continuam acontecendo ali, Deus, não tem um fim. Deus, que essa conduta imoral, nociva, que às vezes é apregoada por honra familiar, pelos princípios da comunidade de religião, caia por terra, seja desmantelada, que os homens naquele lugar, Senhor, não sejam assassinados, torturados, presos, colocados em isolamento. Ó Senhor, tem compaixão deles, ó Deus, daqueles que te aceitam, te conhecem. Deus, os homens que são provedores das famílias, que elas dependem deles para sobreviver financeiramente, e quando eles são sequestrados ou mortos, porque são considerados, ó Deus, vergonhosos por terem te conhecido, que essas famílias não fiquem desamparadas. Deus, nós oramos para que haja saídas, Deus, para aquela pequena porcentagem de cristãos afegãos. Clamamos, ó Deus, que o Senhor torne os olhos cegos de qualquer pessoa que esteja procurando por cristãos afegãos secretos e que não os descubra, que eles consigam passar desapercebidos, que eles não desistam da sua fé, que eles, ó Deus, consigam permanecer firmes em Ti. Nós oramos, ó Deus, para que apesar do isolamento, esses cristãos sejam fortalecidos, que o Senhor envie os Teus anjos, de alguma maneira, pessoas ali, Deus, para poder ministrá-los, encorajá-los, sustentá-los, que eles encontrem maneiras seguras de acessarem a Tua Palavra, de se comunicarem com outros cristãos, de serem discipulados. Senhor, nós clamamos para que o Senhor trabalhe sobrenaturalmente no coração dos extremistas religiosos islâmicos, dos membros do Talibã, do Estado Islâmico, para que eles conheçam o Teu amor, Jesus, e tenham a sua vida transformada. Nós oramos, ó Deus, pela estabilidade econômica daquele país, pelo desenvolvimento daquela nação, para que os organismos internacionais tenham acesso, para que não se fechem, para que essas promessas, ó Deus, que os porta-vozes do Talibã têm feito de normalidade, de garantir a paz, sejam cumpridas, para que os observadores internacionais tenham acesso, para que a guerra cesse, para que haja paz, para que eles possam fazer um bom uso, ó Deus, das suas riquezas naturais, do petróleo, para que eles sejam supridos também pela comunidade internacional, das commodities, dos alimentos, daquilo que eles precisam para sobreviver, para que haja ser uma conexão com o mundo ocidental, com o restante do mundo, até com os países vizinhos ali no Oriente Médio. Senhor, que eles tenham sua mente aclarada acerca, Deus, da regra religiosa que vivem, que eles te conheçam. Senhor, sabemos que tudo isso que estamos pedindo diante de Ti é algo difícil, crítico, complexo, que envolve ser uma tradição religiosa antiga, milenar. Deus, mas o Senhor é o Deus do impossível, pode trabalhar a mente desses homens, pode trabalhar o coração desses homens, pode aparecer pessoalmente para eles, pode fazer algo, ó Deus, surpreendente aos olhos do mundo.
clamamos pela paz no Afeganistão, clamamos pela estabilidade social daquela nação, para que acabe, Senhor, essa guerra interna, para que esse radicalismo, esse fundamentalismo cesse. Senhor, sabemos que isso é algo muito complicado pelo qual estamos orando, mas nós estamos apresentando essa causa ao Deus do impossível. Então nós oramos pelos irmãos afegãos, oramos, ó Deus, para que cessem as mortes violentas, a perseguição, o assassinato, Deus, a exposição, a prisão, Senhor, a opressão e todo tipo de mazela, de malignidade, Senhor, de cegueira, de destruição, de sofrimento, de opressão, Senhor, imposta sobre homens, mulheres, crianças, sobre a população das cidades daquele país, possa cessar em nome de Jesus. E que a tua paz reine naquele lugar, e que o Senhor transforme, Senhor, toda a desgraça, todo o pecado, toda a maldição, toda a malignidade desse lugar em um lugar de bênção, para que aonde abundou a desgraça, superabunde a tua graça, para que aonde houve vergonha, destruição, matança, haja vida, haja fluir do teu Espírito Santo. Nós cremos que isso é possível. Que o mundo inteiro se mobilize, Senhor, que a tua igreja no planeta, Senhor, se mobilize, que os convocados do Senhor, que aqueles que são chamados pelo Senhor, Deus, e tem um chamado específico para o povo afegão, possam dizer: eis-me aqui nesse momento, e haja recursos, condição, estratégia, Pai, para acessar aqueles lugares e levarem o conhecimento da verdade, para que a verdade liberte aquele povo. Mexe na mente dos governantes, dos líderes do clã, dos líderes, ó Deus, do partido Talibã, dos radicais mais extremos. O teu Espírito, Senhor, pode convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor tem o coração daqueles homens na tua mão. O Senhor pode dar um toque no coração deles e quebrantá-los, amolecê-los, fazer algo, Senhor, extraordinário aos olhos dos homens, a razão humana. E por isso que nós clamamos a Ti, ó nosso Deus, em favor do Afeganistão. Nós abençoamos aquela nação, nós guardamos ela diante de Ti, nós pedimos a Tua compaixão e misericórdia. Nós nos juntamos aqui como povo que ora ao Senhor diariamente para abençoar essa parte do planeta, Pai, nesse tempo tão desafiador daquele povo. Oramos para que o Senhor mova na mão daqueles que também têm condição de decidir, nas Nações Unidas, nos países ricos, nos países no entorno, nas nações do planeta, dos maiores países, das maiores economias, para que tenham estratégia de costurar acordos, barganhas, ó Deus, para que, se a violência, os bons tratos, ó Deus, a liberdade do povo não for preservada, os recursos não cheguem. Senhor, não queremos que aquele povo sofra, ó Deus, com privações, com barreiras, ó Deus, com sanções internacionais, mas queremos estratégia na hora das negociações diplomáticas, que o Senhor toque com inteligência celestial o coração dos homens, ó Deus, que governam as nações, para que possam, Senhor, também ter habilidade nessas conversas, e os homens que são duros e são extremamente radicais naquele lugar cedam nas suas convicções, olhem pelo bem do seu povo, Deus, e que o teu evangelho tenha acesso ali de alguma maneira. Senhor, uma vez mais lembramos quão complexa é essa oração, quão difíceis são esses alvos, mas uma vez mais fortalecemos, revisitamos a nossa convicção e fé de que para o Senhor nada é impossível. Olha por esse povo, Pai, olha pelos nossos irmãos afegãos nesse momento. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço.